tudo bem com você? Olha, se você é recém-chegado, muito prazer, eu sou o Thiago Martello, idealizador da empresa, tenho o meu sócio Danilo Mendes e juntos criamos então esse bate-papo aqui, esse encontro que a gente faz periodicamente para fazer você se aprimorar como profissional para poder levar cada vez mais conhecimento aí na ponta para o seu mentorado, para o seu aluno, enfim. O intuito é temas sempre relacionados para o desenvolvimento da carreira de educador financeiro, tá certo? Vamos para mais então um bate-papo? Vamos nessa? Vamos para o bate-papo de hoje? Então vamos lá, valeu! Seguiremos para a nossa palestra com o nosso convidado de hoje, Bruno Lund, CEO da Ecogestão de Ativos, diretor executivo da Ecoagro, com o tema O Agronegócio para os Pequenos Investidores. Maravilha, Danilo. Obrigado aí pelo convite, né? Prazer enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, né, do agronegócio, né, para vocês, né? Em particular com foco mais, acho, em investimentos, né? Eu queria, antes de mais nada, né, também me apresentar. Minha posição aí na Ecoagro já foi falada, né? Além disso, né, eu tenho mestrado e doutorado, né, em economia pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Fiquei um ano na Booth School of Business, né, que é a Universidade de Business de Chicago. Fiquei lá exatamente no período da crise do Credit Crunch, né, da crise de 2008, né, da crise financeira de 2008, que foi super interessante. Bom, depois de formado, né, fui trabalhar no Itaú, tá? Sempre trabalhei com crédito, tá, minha vida toda, né? Eu fui gerente de modelagem de crédito, tá, lá do Itaú. Bom, depois disso fui para a B3, fui como superintendente de risco lá da B3, tá? Depois da B3 foi uma temporada de 2 anos, foi super enriquecedor para entender as engrenagens ali da B3, né, como isso funciona, né, como os modelos de risco funcionam lá. Depois disso fui para o FGC monitorar todos os bancos do sistema financeiro, né, criei metodologias e procedimentos para a gente verificar quais eram os bancos que estavam mais saudáveis, menos saudáveis. Bom, depois do FGC eu fui empreender, eu fui para o Spinnet Bank, né, eu fui convidado para assumir uma posição de sócio-diretor executivo ali do Spinnet Bank, e aí recebi, né, o convite do Moacir, que é o sócio fundador aí da Ecoagro, né, para vir para o grupo, né, reforçar o time executivo ali da gestora, tá, como CEO e como CIO ali da Ecogestão de Ativos, tá, e hoje todos os fundos que são geridos por nós, né, estão ali, né, sob a minha gestão, tá. E a nossa gestora, né, teve um crescimento exponencial. Só para vocês terem uma ideia, em 2021 a gente tinha 70 milhões de reais sob gestão, tá? E hoje nós temos 4,6 bilhões, tá, de reais sob gestão. É a gestora que vem crescendo aí exponencialmente, eu venho dando tração, né, exatamente para fazer essa gestora crescer, né? É uma gestora, já falando aqui da casa, né, com especialidade no agro, tá? Nós só fazemos agronegócio, mais nada, tá? O agro, ele é complexo, ele demanda muita especialização, né? Ele precisa, de fato, de pessoas especializadas para o conduzir, né? Então, assim, eu diria que esse é o grande diferencial da Ecoagro, né? A gente já trabalha juntos lá, né, há 15 anos, né? A Ecoagro como um todo, né? Ela foi fundada há 15 anos atrás, né? Só fazendo, né, operações de agronegócio, né? E o que eu queria dividir aqui com vocês hoje, né, como tema da palestra é agro para pequenos investidores, né? O que eu queria dividir com vocês hoje é o seguinte, é que até pouco tempo atrás, né, até antes aí do advento do FIAGRO, né, que foi, né, em setembro de 2021, tá, a regulamentação foi feita em setembro de 2021, você tinha muito pouco acesso do pequeno investidor, né, vamos dizer assim, ao agronegócio, tá? Porque geralmente esses CRAs, né, que são emitidos, tá, eles geralmente são para investidores profissionais, né, que tem mais de 10 milhões, tá, de dinheiro para investir, tá? E alguns desses CRAs acabam indo para qualificado também, que ainda também é um investidor mais parrudo, né? Precisa ter pelo menos, né, mais de R$1 milhão aí para investir, tá? Mas a grande maioria das operações que eram muito boas, tá, ficava nos profissionais, ou seja, na turma, ou nos fundos, ou nas tesourarias, né, ou nas pessoas, né, abastadas que tinham ali mais de 10 milhões de recursos, tá? E o bacana, né, do advento do FIAGRO foi você democratizar o acesso do investidor a esse tipo de produto, tá?
como você tem um fundo ali no meio do caminho agora que pode comprar esses CRAs, né, em nome do investidor ali, né, você, investidor, será cotista desse fundo, você, investidor, né, na última linha, né, com toda, né, a due diligence de um gestor, né, no meio desse caminho, vai conseguir ter acesso a esses mesmos CRAs que antes você não tinha, tá? E que era muito difícil ter acesso. Até os investidores muito abastados, muitas vezes não tinham acesso, né, porque não basta você ter o dinheiro, né, você tem que estar na base de clientes aqui da Ecoagro, por exemplo, você acessar os nossos CRAs. Se você não tiver e não for conhecido da casa, você simplesmente não vai acessar, né? É tão simples quanto isso, tá? Então, o Fiagro, né, foi um veículo, né, muito interessante, né, que veio à tona, né, e que conseguiu democratizar, né, o acesso, né, a investimentos aí no agronegócio, né, em geral, né. Hoje você consegue, né, assim como isso aconteceu na indústria imobiliária também, a mesma coisa, né, com os CRIs, né, e com os FIIs, né, está acontecendo agora na indústria, né, do agronegócio, e ela vem, né, numa crescente, né. Vocês sabem quantos tipos de Fiagro existe? Uma pergunta aqui para vocês. Quais são os tipos de Fiagro que existem? Alguém já estudou um pouquinho sobre o tema aí e consegue dividir aqui com a turma? Acho que a gente tem, se eu não me engano, Fiagros hoje não passam de 20, é isso? O número total de Fiagros hoje supera 30, tá? Assim, 30? Já aumentou, estou desatualizada. Mas... Perto de fundo imobiliário ainda é um mercado bem pequeno, né? Mas os tipos que eu me lembre, né? Você tem o Fiagro de recebíveis mesmo, compram os CRAs, né? Que é meio que parecido com o fundo de papel lá do outro lado nos imobiliários. No começo tinham de silos, locação dos silos, não era isso? Para você armazenamento de grãos, e tem o de fazendas mesmo, que é para produção, é isso? Tem os imóveis que são fazendas produtivas. Não sei se são esses ou se tem outros, mas enfim, conheço um pouco. Só para trazer um pouquinho disso para vocês, acho que é relevante, né? A CVM trouxe 3 tipologias de Fiagro, tá? Na sua resolução 39, tá? E ela falou o seguinte: olha, eu estou sem tempo para regulamentar o Fiagro agora, né? Assim, foi o pensamento dela, que eu estou sem tempo para regulamentar o Fiagro agora. Eu tenho algumas regulamentações que estão em vigor que caberia, que eu poderia encaixar o Fiagro, né? E eu vou encaixar nessas regulamentações que estão em vigor. Quais sejam? As regulamentações do que é chamado de fundos estruturados. Quais são os fundos estruturados que a gente tem hoje, né, no mercado? Né, o imobiliário, tá? Então, né, uma das tipologias do Fiagro se chama imobiliário, a outra tipologia do Fiagro se chama fundo de investimento em participações, tá, que a gente chama de FIPS, tá? E a outra tipologia dos Fiagros são os Fiagros FDICs, tá? Então eu tenho essas 3 tipologias aí que a CVM trouxe, tá? O imobiliário, que é o que está mais na moda e é o que tem mais benefícios, né? E é por isso que foi o que mais avançou, né, digamos assim, tá? É o que é verdade, foi isso que você falou, tá, Daisy? É exatamente isso. É o que compra papéis, tá? Então ele vai comprar papéis do agronegócio, ele poderia comprar terras também, tá? Terras do agronegócio, tá? Então tem Fiagros aí que tem uma tese de aquisição de terras, arrendar essas terras para receber o arrendamento, né? Ou adquirir as terras e colocar um operador lá para trabalhar, né, e fazer essa terra funcionar, né, e receber a receita, tá, advinda, né, dessa terra. Então você tem algumas teses aí, né, envolvendo o Fiagro imobiliário, né? Então ou é papéis, né, ou é o equivalente ao tijolo lá do imobiliário, que no caso do agro não é o tijolo, né, é a terra, né, é a terra que pode ser produtiva ou não produtiva, né, para você trabalhar, tá? Então esse é o Fiagro imobiliário, tá? Depois disso você tem o Fiagro FDIC, né? O que é o Fiagro FDIC? Tá? O Fiagro FDIC, ao invés de comprar um CRA, né, que o CRA já é um título e valor mobiliário, né, ele é o equivalente a uma debênture, né? Ele vai comprar o que está antes do CRA, tá? Ele vai comprar o que é o lastro do CRA, ele vai comprar os títulos do agronegócio diretamente, tá? Os direitos creditórios do agronegócio, quais sejam? É uma CPR financeira, é uma duplicata, né, que, por exemplo, uma revenda tem contra um produtor que pode descontar no fundo, tá? É um CDCA, é um CDAWA. Então, tem alguns títulos aí do agronegócio, né, que o Fiagro imobiliário não pode comprar, porque o Fiagro imobiliário ele só pode comprar o quê? Só CRA e o equivalente a tijolo no mercado, né, de agro, que é a terra, tá? Nada diferente disso, tá? O Fiagro imobiliário pode comprar, ou seja, ele pode comprar títulos de valores imobiliários, né, por ser um Fiagro imobiliário, e o equivalente, né, ao tijolo, que é a terra, tá? Então, nesse sentido, né, o Fiagro imobiliário ele é incompleto, né?
para comprar diretamente, né, os direitos creditórios, eu preciso de um Fiagro FIDIC, tá? Então, por isso existe a categoria do Fiagro FIDIC, tá? E aí depois você tem a categoria do Fiagro FIP, né, que é o investimento em participações, que é o fundo, né, que é a sigla para Fundo de Investimento em Participações, tá? Igualzinho lá do FIP, lá do Fundo Estruturado. E aqui é para fazer aquisições, tá, em empresas mesmo, você comprar o equity da empresa, né? O Fiagro Imobiliário está comprando uma dívida, né? Geralmente, né, uma empresa que é tomadora de um CRA, então você está comprando uma dívida, né? Ao passo, né, ou uma terra, né? O Fiagro FIDIC, você está comprando uma dívida também, né? Um direito creditório, então acaba sendo uma dívida também, tá? E você tem o Fiagro FIP, que você acaba entrando no equity da companhia, né? E aí é como o FIP mesmo, a legislação de FIP, você tem que entrar no equity e ser um investidor para influenciar a tomada de decisão da companhia, né? Ou via, né, participação relevante, tá? Ou via, né, acordo de acionistas, tá? Então, sempre que você quiser, né, entrar numa companhia, desenvolver ela e fazer ela avançar, você acaba indo, né, pro Fiagro FIP, se ele tiver o foco, tá, em agronegócio, tá? Por que o imobiliário se destacou mais do que os outros, tá? Porque basicamente não teve muita novidade para o FIDIC, né, para o Fiagro FIDIC e para o Fiagro FIP, né? Você fazer um FIP ou um Fiagro FIP é meio indiferente, tá? Do ponto de vista de benefícios, né, para aplicar a modalidade. Ao mesmo tempo que o FIDIC, né, e o Fiagro FIDIC também é meio que indiferente, né? Não teve muita novidade ali, né? A novidade veio, né, muito equiparada ao que tem hoje no imobiliário, que é o seguinte, né, o Fiagro Imobiliário, qual é a grande novidade dele? É a isenção do imposto de renda, coisa que você não tem nos outros papéis, tá? Você pode até vir a ter, mas é mais rápido, tá? E para que você, né, e o que te dá, né, acesso a essa isenção, né? Você precisa ter um Fiagro que é listado, tá? O Fiagro ele tem que ser listado em bolsa ou em mercado de balcão, então esse é o primeiro critério, né, para ter a isenção, né, para pessoas físicas em geral, pequenos investidores terem a isenção, tá? Então ele precisa ser listado em bolsa ou mercado de balcão. O que é mercado de balcão? Traduzindo aqui no Brasil para vocês, CETIP. Ou ele é listado na B3, né, bolsa, né, diretamente na bolsa, e você vai ver lá negociação do secundário diariamente, ou ele é listado no balcão, na CETIP, e aí você não vai ver negociação dele diariamente. É balcão mesmo. A negociação vai se dar entre duas partes, viu? O sistema da CETIP, você nem vai enxergar isso na tela, tá? Então precisa ser listado, esse é o primeiro critério. Segundo critério, precisa ter mais do que 50 investidores, tá? E atendido, né, esses dois critérios, né? Se você é um investidor que tem menos de 10% do PL do Fiagro, você passa a ser isento, né, nos pagamentos de rendimentos, tá? Então todo rendimento que será pago, né, pelos Fiagros, você acaba, né, tendo, né, isenção, tá? Então o Fiagro Imobiliário ele trouxe essa isenção, coisa que não trouxe, né, no Fiagro FIDIC, né? O Fiagro FIDIC, você pode ter isenção? Pode, se ele for listado, se ele tiver mais do que 50 investidores. Usualmente o FIDIC tem? Não tem, porque ele é para qualificado ou para investidor profissional, então raramente você vai ver um FIDIC aí listado. Tem, mas a maior parte da indústria de FIDIC não é listada, né? A maior parte da indústria de FIDIC, né, ela é fechada, não listada, né, e muito mais voltada para investidores institucionais e profissionais do que outros tipos de investidores. Então acaba não tendo esse benefício, né? Então por isso que o Fiagro FIDIC não pegou tanto. A turma às vezes acaba fazendo mais pelo oba-oba para dizer que está fazendo um Fiagro, mas de verdade fazer um FIDIC ou um Fiagro FIDIC dá na mesma, tá? Do ponto de vista de benefício, né, para o investidor na última ponta, tá? E você me pergunta, Bruno, mas se eu tivesse uma cota do Fiagro FIDIC, né, negociada na bolsa, né, com mais de 50 investidores, puta, beleza, nesse cenário você teria isenção. Quando é que você tem um Fiagro FIDIC, né, uma cota de Fiagro FIDIC negociada na bolsa, você pode contar nas mãos, nos dedos de uma mão, tá? Eu tenho pouquíssimo, mais de 1.000 FIDICs aí na praça, e desses eu posso contar nos dedos de uma mão quais que são listados. Ao passo que o Fiagro Imobiliário, né, todos, né, são listados, tá? Sem exceção, ou na bolsa ou no mercado de balcão, tá? E já o Fiagro FIP é a mesma coisa, tá? Você fazer um FIP ou um Fiagro FIP dá na mesma, né? Então, de verdade, não tem nenhum benefício adicional por você botar a palavra Fiagro na frente, é só o modismo, né, de você dizer que está fazendo um Fiagro, né? Então não tem nenhum benefício real, né, para você. Então por isso que o que pegou mesmo foi o Fiagro Imobiliário, né, por você conseguir trazer para o investidor pessoa física aquele rendimento isento, né, de imposto de renda, né, para quem é pessoa física. Pode ser pessoa física tanto nacional quanto, né, estrangeiro, tá? Ambos têm a isenção, né, nesse tipo de rendimento, tá?
Mas se for PJ, tá? Aí você não é mais isento, tá? Se você entrar com a tua empresa, né? Puta, peguei aqui uma PJ não financeira, Martelo Educação Financeira, resolveu comprar cota de FIA. Ele vai pagar imposto, tá? De 20%, tá? Sobre, né, os rendimentos. Fala, Danilo. Ô, Bruno, um ponto aqui. A gente está falando bastante de Fiagro, que são produtos novos e que deu uma boa movimentada aí no mercado, até trazendo bastante dinheiro e holofotes para o agro. Eu tenho uma dúvida aqui que talvez possa atender muitos dos nossos ouvintes, espectadores que virão a nos assistir nas gravações. Quais são as diferenças do CRA para o Fiagro? Por que criou-se o Fiagro? Né, e para que serve o dinheiro de cada um? Né? Quais são assim, os benefícios? Eu, como investidor, na hora de eu investir no agro, o que eu devo levar em consideração para tomar a decisão se eu faço um investimento em CRA ou um Fiagro? Não, a diferença, vamos falar da diferença entre CRA e o Fiagro, né? Bom, o Fiagro, geralmente o que você tem num Fiagro imobiliário é uma carteira de CRAs, tá? Em sua grande maioria. Pode ser terra? Pode, mas é não usual, tá? Tem 1 ou 2 aí que fazem terra, o resto tudo é carteira de CRAs, tá? Então, acho que a primeira coisa, tem que olhar primeiro se o seu Fiagro é de terra ou é um Fiagro de CRA. Sua grande maioria é de CRA, né? A chance é que seja um Fiagro de CRAs, mas é sempre bom dar uma olhada, porque, por exemplo, a Risa, né, tem um Fiagro de terras lá, tá? Então, é sempre bom dar uma olhada qual é a tese de investimento esse Fiagro, né? Se é mais papel ou se é mais para terra, tá? Esse é o primeiro ponto. Se for papel, que é a grande maioria, tá? O que você deve levar em conta, né? Que basicamente esse gestor está fazendo a alocação nesses CRAs para você. Ele está selecionando esses CRAs dentro da tese do fundo, dentro do nível de segurança, né, que ele preza, tá? E dentro de um nível de rentabilidade adequado a esse nível de segurança, né, que ele preza, tá? Tem Fiagros mais arriscados, mais apimentados, e tem Fiagros menos apimentados, igual a indústria de FII, né? Você tem FIIs que estão dando problema agora com esse aumento de inadimplência, com esse excesso de juros aí, né, no ciclo de juros agora da Selic em alta, e você tem FIIs que não estão dando problema, né, que estão, né, com crédito ali, né, e seus contratos de aluguel sendo pagos ali normalmente, tá? Então você sempre vai ter esses mais apimentados e esses menos apimentados. Então é importante, né, você olhar, né, se é de CRA ou se é de terra. Segundo, quem é o gestor, né, que está fazendo, né, esse trabalho, né? Se é um gestor que tem experiência no agronegócio, né? Então acho que isso é importante, né? Ter experiência no agronegócio é como você vê a gestão de outros fundos, né? Qual é o track record desse gestor? Qual é o track record da empresa na qual ele trabalha, né? Ele já faz isso a longa data, né? Porque isso é relevante, né? A empresa tem um track record, mesmo que o fundo não seja tão longo, a empresa tem um track record de fazer isso a longa data. Eu acho que isso é importante, tá? E no agronegócio não é diferente, né? Eu diria que é tão importante ou mais, tá? Então, isso também é relevante, né? E depois tentar ver um pouco, né, a tese do fundo, né? Se está aderente ao que você acha que faz sentido você, como educador financeiro, né, eventualmente, né, ou como assessor, levar isso, né, para o teu investidor, né? Como eu falei, tem Fiagros mais apimentados e Fiagros menos apimentados, e tem investidor para tudo, né? Tem investidor que gosta de sofrer mais risco, tem investidor que gosta de sofrer menos risco, né? Eu vou dar o exemplo do EGAF antes de falar, né, antes de passar a palavra ali para o Valmir, que levantou a mão, tá? Por exemplo, o EGAF, a gente busca sempre segurança em primeiro lugar, né? E depois eu vou buscar dentro dos níveis de segurança as melhores rentabilidades possíveis, né? Acaba que por eu estar numa potência do agronegócio, eu consigo trazer os dois, tá? Segurança e mais rentabilidade muito boas, tá? Para o nosso investidor, tá? Mas tem outros fundos que não, que tem outras teses, tá? Por exemplo, no nosso fundo, é um negócio que vale a pena vocês olharem, o nosso fundo só pode comprar cota sênior, tá, dos CRAs, tá? Já vou falar um pouco sobre isso, né? Geralmente você pode separar um CRA em sênior, mezanino e júnior, ou o CRA pode ser de uma classe única, tá? E aí, o nosso CRA só compra a cota sênior. A cota sênior, ela tem prioridade de receber, os recursos que entram no CRA, ela tem prioridade de recebimento em relação a mezanino e em relação a júnior, tá? Ou seja, é menos arriscado do que você comprar uma cota mezanino, né? Porque a sênior vem antes, né, dos recebimentos da mezanino. Então, no nosso Fiagro, a gente só compra sênior. Só que tem outros Fiagros na praça que compram também mezanino. Qual é o risco de comprar uma mezanino? É o nível, né, de recebimento não ser tão grande, né, dentro do CRA. Ele vai começar a pagar sênior e não conseguir terminar de pagar sênior. E se ele não conseguir terminar de pagar sênior, né, ele não vai conseguir pagar a mezanino. Então você, né, tomador, né, mesmo sendo indiretamente via um fundo desse CRA mezanino, você vai acabar
não recebendo, por exemplo, juros, né, associado àquele CRA naquele período, e, consequentemente, né, você, investidor do fundo, né, de um CRA, né, que não recebeu juros, você não vai receber o rendimento, né, naquele período, né? Ou vai ter o rendimento reduzido, né, porque os outros papéis pode ser que tenham pago, mas esse eventualmente não, tá? Então tem fundos mais apimentados e menos apimentados, né? O EGAF em particular é muito pouco apimentado, tá? Quer dizer, é segurança em primeiro lugar que a gente preza, só cota sênior, né? Ou cota única, mas com garantia real, tá? É a outra coisa que a gente faz, né? Então, ou cota sênior, e majoritariamente, né, hoje 87% do nosso fundo está investido em cota sênior, né? Ao passo que apenas 13% está investido ali em classe única, e aí sempre com, né, uma parcela relevante, tá, em garantia real, sem contar as outras garantias que a gente exige, tá? Então é super, né, importante olhar, né, esses pontos. E é óbvio que os CRAs mais apimentados, as chances de dar problema, né, o que é o problema? Você não receber um rendimento, zerar o rendimento, etc., é maior do que os CRAs menos apimentados e mais, né, do que os FIAGROS menos apimentados e mais seguros, tá? Boa noite, pessoal. Eu vejo esses fundos de investimento em terras com garantia tanto quanto problemático na questão disso, porque a que preço essas terras entram dentro do fundo? E aí, terras não tem a questão da marcação a mercado, né? Então eu fico, por exemplo, olhando para como ficaria numa situação em que eu tivesse que fazer uma liquidação dessas terras. Como é que você vê isso aí, você como gestor? É a mesma coisa, né, de um imóvel num fundo imobiliário, né? Ele não é marcado a mercado diariamente, né? O que acontece é um laudo uma vez por ano, né, para você ver se, né, o preço daquele ativo está adequado ou não, tá? Eu, particularmente, né, acho que existem teses, tá, de fundos de terra que podem ser muito boas, sim, tá? Mas tudo depende de como a tese ela é montada, tá? Agora, eu não acho que seja um produto, tá? Aí é a minha visão, tá? Eu não acho que seja um produto, um fundo de terras, eu não acho que seja um produto para o varejo, tá? Eu acho que é um produto para o investidor que tem um bolso um pouco mais profundo, tá? Porque na tese de um fundo de terras, né, pode acontecer, esse cara tem uma terra, essa terra está produzindo, né? Existe uma chance, né, de ter algum tipo de quebra de safra, tá? E por algum motivo, né, o dono dessa terra, ou quem arrendou essa terra, né, não pagar, né, porque a safra foi quebrada, tá? Independente da qualidade desse dono da terra ou desse arrendatário, tá? Pode ser que ele não pague, tá? E por que isso, né? Geralmente a turma que compra terra no Brasil são pessoas que pode ter algum capital, mas esse capital geralmente está imobilizado em terra. O cara nunca tem um capital, né, separado ali com liquidez, né, para fazer frente a potenciais gargalos que ele possa ter aí no meio do caminho, dificuldades que ele possa ter aí no meio do caminho, tá? Então, o que acaba acontecendo, tá, em última instância, tá, Valmir, aí para responder a sua pergunta, é que quando vem uma quebra de safra, né, o que pode acontecer é exatamente esse cara pedir pinico, falar, cara, eu não consigo pagar nessa safra, mas, pô, me deixa pagar na próxima eu pago a próxima e mais essa, tá? Então isso pode acontecer. Cara, só pelo simples fato disso poder acontecer, né, eu já acho que é um produto que não é muito voltado para o varejo. Porque o varejo é aquele cara, eu quero aquele salário mensal ali extra, né, advindo aqui desse fundo, né? Não quero correr esse risco de, de repente, meu salário mensal extra virar zero, né? Eu quero ter ali, né, o meu nível de recebimento ali, né, que o meu dividend yield, né, ali associado ao meu nível de recebimento ali, né, estável, né, ao longo dos meses, né? Já num veículo de terras, você não consegue garantir essa estabilidade, né? Essa é a verdade. Eu não vejo essa questão da quebra de safra aí. Eu vejo, por exemplo, as operações que eu, às vezes, quero emprestar um dinheiro para um sujeito que tem uma fazenda, a fazenda dele custa lá 100, ele fala que vale 100 milhões, ele tem laudos que atestam que aquilo lá vale 100 milhões, mas na prática, quando você vai colocar no mercado, você pega 50 milhões pela fazenda. Então, eu vejo esses fundos de terra extremamente arriscados sob esse ponto de vista. Só essa comparação. Eu queria entender, você como gestor, se você está atento ao valor real da terra
quando te oferecem uma oportunidade desse tipo. Não, perfeito. Sim, tá? Nós estamos atentos, tá? No nosso FIAGRO não entra nada de terra, tá? Então, falando do nosso FIAGRO, eu não tenho que tomar essa decisão lá, mas eu opero com outros produtores, tá? E que às vezes me dão a garantia da terra, né? Como a garantia da operação, tá? Em outros fundos. Tá? E aí sim, a gente vai avaliar a terra, sim, sem sombra de dúvida, né? A gente vai coletar um laudo, que é isso que você mencionou aí, que vale 100 milhões, mas além disso, o que a gente faz? Tá? A gente manda também o nosso pessoal ir lá avaliar essa terra. Eu não confio cegamente no laudo. Tá? Esse laudo pode estar furado. Né? A gente sabe que, infelizmente, o Brasil é um país ainda de corrupção. O próprio, de repente, proprietário da terra pediu para o cara mentir no laudo. Pode acontecer. Tá? A gente já viu muito disso acontecer, inclusive. Tá? Então, é super relevante, né, se você for operar com terra, você ter, né, o teu laudo, né, o laudo proprietário teu, né, e não acreditar piamente, né, num laudo que foi feito, né, especificamente para a tua operação, porque o avaliador pode simplesmente ter recebido algum tipo de suborno, né, essa é a verdade, e aí vai avaliar a terra, né, valendo um determinado valor, que quando você precisar de fato vendê-la, né, você não consegue vender. E aí pode ser por dois motivos, né, ou uma, porque a terra de fato não tem aquele valor, ou outro que você precisa vender ela muito rápido, tá? E aí você não consegue fazer um leilão adequado para você conseguir levantar o valor, né? Que é o que a gente chama, né? Que a gente tem que olhar sempre duas coisas, né? O valor de mercado, né, daquela terra, né? Então tentar chegar no valor de mercado mais justo possível, né? E por isso, né, você tem um laudo independente teu, né, para comparar, tá, com os laudos que são feitos pelas empresas especializadas, é relevante, tá? Para você avaliar se esse valor de mercado está coerente, né? E a outra coisa que você tem que avaliar é o valor que a gente chama de venda forçada, né? Ou seja, se eu precisar vender rapidamente esse ativo, né? E geralmente esse valor de venda forçada é substancialmente mais baixo que o valor de mercado. Aí você tem que olhar isso também, tá? Na hora de você avaliar uma terra, né? E aí tomar suas decisões em cima disso, né? Olhando o valor de mercado vis-à-vis valor de venda forçada. Se eu precisar monetizar essa terra, eu vou ter tempo para monetizar. Então tudo depende do fundo no qual você, né, tem essa tese, né? Eu vou ter tempo para monetizar ou eu vou precisar fazer muito rápido, né, e levantar esse capital rápido. Se eu vou ter tempo para monetizar, eu posso estar mais próximo do laudo de mercado, né, feita também, obviamente, a minha comparação, né, proprietária. Tá? Se eu tiver menos tempo, né, e precisar vender, né, mais rápido, eu vou precisar estar muito mais focado no valor de venda forçada, né, que é usualmente o que a maior parte dos credores, né, olham, tá? É o valor de venda forçada. Tá? Sim, nós estamos atentos a isso, não no nosso FIAGRO, porque a gente não aceita terra no nosso FIAGRO, tá? Mas a gente tem fundos aqui que a gente opera com produtores, né? E aí, em diversas operações, a gente pede alienação fiduciária, tá, da terra, né, do produtor. E, consequentemente, a gente não só pega a garantia, como também a gente avalia essa garantia, né? Tá no nosso, né, papel fazer isso também, tá? E a gente sabe fazer isso muito bem feito, tá? E não só o valor, tá, Valmir? Se de fato a terra existe, se de fato a terra é do cara, né? Você tem uma série de outras questões que você precisa avaliar também, né? Não só o valor é uma delas, né? Mas se a terra existe, ou se a terra é do cara, se a matrícula de fato está no nome dele, né? Ou se não teve algum tipo de corrupção né, na hora dele te mandar essa matrícula, né? O cara pode te mandar uma escritura que é falsificada, pode acontecer. E quando você vai ver essa mesma escritura de forma independente, solicitar no cartório, né? Pode vir uma outra escritura. Então você precisa fazer vários, né, checks aqui, né, antes de você fazer esse tipo de investimento, tá? E a gente da Ecoagro, obviamente, é especialista em fazer todos esses tipos de checks, tá? Eu acho que você levantou um ponto, né, que é relevante, mas tem vários outros pontos também que precisam ser contrabalançados aí, conferidos, né, antes de você fazer qualquer operação com terra. Outro ponto, se essa terra tem algum entrave com o meio ambiente, né, se tem algum embargo ambiental, né, se essa terra já foi utilizada, né, com trabalho escravo, pode te dar um problema, se ela tem a parcela de reserva legal dela, tá? Então, tem uma série de itens, né, que você precisa cumprir na hora de você, né, comprar uma terra, né, e que se não forem cumpridos, você vai ter muito problema depois, até mesmo para trabalhar essa terra, tá? Se você não tem a reserva legal, o IBAMA vai embargar a tua terra, você não vai poder produzir nada lá, né? E aí, obviamente, essa terra cai de valor, né? Aquele valor que você tinha no laudo, né, expirou, né? Virou pó, né? Então, isso é bem relevante, tá? Fundos que têm tese de terras têm que tomar muito cuidado por causa disso, porque eu não sei se a turma que está fazendo a gestão está sendo tão diligente quanto precisa ser, tá? A nossa diligência aqui na Ecoagro é muito chata, tá?
a gente, né, de cada 6 produtores, eu derrubo 5, tá? Eu só fico com 1, tá? Exatamente por causa da nossa diligência, né, completa que a gente faz em cada um deles, tá? Eu não sei se os outros fundos, né, os outros gestores estão fazendo esse tipo de diligência. É sempre bom, né, questionar se você tiver interesse em investir em algum fundo desse. Agora, de verdade, os fundos hoje, né, que compram papel, né, ao invés de terra, estão mais rentáveis do que os fundos de terra em si, né? Então, eventualmente, está fazendo mais sentido botar num fundo de papel do que no próprio fundo de terra. E além disso, você tem várias teses de terra, né? Você tem uma tese que a gente chama, por exemplo, de sale leaseback, né? Que eu compro, né, do produtor, né, que quer um empréstimo, né? Ou seja, dou o dinheiro para ele, né? Ele ganha esse dinheiro na cabeça, tá? Depois disso, eu arrendo de volta para ele essa terra, né? Então eu comprei a terra está no meu nome, agora eu arrendo para esse mesmo produtor que sabe operar a terra, que tem um maquinário, que está lá, né? Ou seja, eu dei o dinheiro, arrendo para ele e ele vai me pagar esse arrendamento aí ao longo do tempo, né? Mediante um contrato de arrendamento de 5 anos, geralmente, que é o que tem por aí, tá? Essa renda é equivalente à renda do aluguel, tá? No imóvel, tá? Então, essa é uma forma de você fazer, né, esse tipo de operação com terra, né? Que é muito comum, tá? Bastante usual, mas que também tem que tomar muito cuidado, tá? Porque juridicamente pode ser que depois, né, isso seja configurado como um empréstimo e aí você ter que, eventualmente, né, pagar algum tipo de imposto ali que você não tinha previsto no meio do caminho, isso ficou configurado como empréstimo, né? Então, você tem que, né, saber sobre o que você está investindo, né? E quando a gente fala de terra, é muito mais complexo, na minha percepção, do que você avaliar uma carteira de CRAs, tá? Na minha visão. Mas só um ponto aqui do que eu entendi é quando a gente investe num fiagro, por exemplo, significa que eu vou ter um gestor que vai fazer as melhores decisões, espera-se que ele faça as melhores decisões, diversificando o meu investimento em vários CRAs, ou seja, a expectativa é que eu reduza meu risco e aumente o meu rendimento, porque tem um especialista olhando, do que eu só ir lá e comprar vários CRAs, por exemplo. Em suma, em resumo, é isso, né? Em resumo, é exatamente isso, né? Eu tenho um especialista que vai saber a composição ótima, né, de comprar esses CRAs, né? Que vai saber avaliar o risco de cada um desses CRAs e quais papéis selecionar e quais deixar de fora, né? Ao passo que se você, né, não for um especialista em crédito, porque cada CRA é uma carteira de crédito, né? Você tem que saber avaliar o crédito, né, que está por debaixo daquele CRA. E não só o crédito, como as garantias, né? Você tem uma série de itens que você precisa cumprir, né, no seu processo, né, de diligência, tá? E aí é super importante, né, você fazer isso muito bem feito, né? Se você consegue fazer isso sozinho, beleza, você vai lá e compra o CRA, né? E tem conforto, né? Você vai lá e compra o CRA. Mas mesmo assim, você geralmente, né, não vai ter dinheiro suficiente para você comprar vários CRAs e diversificar tanto, por exemplo, quanto o nosso EGAF. Hoje a gente está com 22 CRAs lá dentro, ou seja, é muita diversificação, né? Para você comprar 22 CRAs hoje, meu amigo, você vai ter que ter um bom recurso financeiro, né? Bruno, com relação a essas diligências que você citou aí, ver se eu entendi corretamente, né? É mais um procedimento interno de vocês para garantir, passar essa segurança para o investidor do que uma questão de legislação, porque essa questão de terra que você colocou é muito sério, né? Você tem questões ambientais, IBAMA, você tem uma série de fatores aí, região, questão de degradação, reserva legal. Então, assim, existe uma legislação mínima que regulamenta isso para poder uma terra, no caso, ser participante de um fundo desse, de um fiagro? Não tem nenhuma legislação que impeça um fiagro de comprar uma terra, tá? O fiagro pode comprar uma terra, a não ser que ela esteja, embargada por algum motivo, aí isso vai inviabilizar a venda, não é nem porque você não pode fazer a venda, você vai ver que ela está embargada, você vai querer voltar atrás e vai querer comprar, né? Assim, então não existe uma legislação, né, digamos assim, que faça, que mostre tudo que você tem que fazer para você comprar uma terra, né? O que você tem que ter é o teu processo interno de diligência, tá? Que é um processo interno mesmo, tá? E cada gestor, né, cada empresa vai ter o teu processo, que pode ser, né, bastante robusto, pode ser médio robusto, pode ser pouco robusto, né? E aí a única forma de você identificar isso é conhecendo um pouco sobre o assunto, né? E inquirindo o gestor, né? Ou inquirindo a empresa na qual, né, você tá, né, quer fazer os seus investimentos ali, né, em particular de aquisição de terra. Agora,
Eu diria para vocês, tá? Pensando no pequeno investidor, eu como, né, gestor de fundos, a gente tem isso aqui na casa. Eu não recomendo comprar fundos de terras, tá? Eu acho que o risco é alto, né? Por uma série de motivos. O Almir falou alguns deles, tá? São muitos itens que você precisa, né, olhar. E ao mesmo tempo, né, você tem um risco exacerbado ali de quebra de safra, né, podendo reduzir, né, o resultado ali de quem está operando a terra e, consequentemente, esse cara não conseguir ou te pagar o arrendamento, né, ou te pagar o resultado, né, o resultado dessa operação, dependendo de como o produto está estruturado. Então, ele acaba sendo um produto que eu diria que é mais arriscado, tá, do que um produto que é uma carteira de CRAs, que é o Fiagro Papel, né, o Fiagro Imobiliário de Papéis, tá? Então, nesse sentido, eu diria que vale muito mais a pena você, né, ir atrás, né, de fiagros de papéis, né? Você consegue diversificar mais, você consegue ter mais papéis no fiagro de papéis. Um fiagro de terra, geralmente, para você comprar uma terra, os valores hoje no Brasil não são pequenos, então vai ser pouco diversificado. Eu vou ter lá 2, 3, 4, 5 terras, ao passo que nos fiagros, né, é óbvio que depende da capacidade de originação de CRA, né, das casas, né? A gente aqui da Ecoagro, com 110 milhões de reais no nosso fundo hoje, a gente tem 22 CRAs, cara. Ou seja, é um PL pequeno, digamos assim, para ter 22 CRAs. Tem fundo hoje com 800 milhões de reais que não tem 10, tá? Então, tudo depende da capacidade de originação, mas a possibilidade de você ser mais diversificado, né, num fundo de papel é muito maior do que num fundo de terras, tá? E outra coisa, você precisa ter um bom operador para operar essa terra, tá? O segredo está no operador, não pode ser qualquer um. Geralmente um cara que é contratado, CLT, nunca vai ser um bom operador, né? O operador, ele precisa estar ali na região, conhecer a terra, conhecer as pessoas, né? Saber a hora de botar semente, saber a hora de botar o fertilizante, a hora de botar o defensivo, né? Não é um engenheiro, né, da Exalc que vai saber operar bem, né, uma fazenda, tá? De verdade. É o cara que está ali há 20 anos fazendo isso, né? O próprio fazendeiro é a melhor pessoa que sabe, né, operar a fazenda, né? Então, teses, né, mais voltadas aí, né, para a terra, né, que vão fazer a terra, né, gerar resultado, tem que ter um excelente operador também, porque se não tiver, a chance do resultado também começa a reduzir cada vez mais, né? O cara precisa saber que, se atrasar um pouco ali, né, a chuva, né, ele pode vir a ter que plantar outra coisa ali no meio da produção, né? Outro dia eu estava vendo, né, café em Minas Gerais, veio a seca, matou o cafezal praticamente todo, né, quebrou a safra, mas você podia plantar no meio do cafezal milho e rendia super bem, entendeu? Então, esse tipo de coisas, né, só o operador experiente é que consegue, né, trazer, né, e gerar valor, né, para você, né, nesse mandato, né? Então, é um mandato mais difícil, é um mandato que exige, né, muita experiência, né? Aqui da Faria Lima, aqui só da consultoria de investimentos, é muito difícil você ter, né, digamos assim, né, um pulso firme, um termômetro firme para você ver se o cara está fazendo um bom trabalho ou não, né? Você vai ter que estar lá no dia a dia, vai ter que conhecer, vai ter que saber quem são os bons operadores, quem não são, né? Então, é uma tese que eu diria que é mais desafiadora do que você comprar CRAs, tá? Comprar CRAs é mais questões de, obviamente, avaliar o crédito, conhecer a companhia, né, avaliar as garantias, ver se elas estão bem formalizadas. Eu diria que é menos difícil, tá? Não é fácil, né? Mas é menos difícil do que você, né, fazer uma tese de terra, tá? Uma dúvida, né? Você falou que hoje o fundo da Ecoagro tem 110 milhões, em torno de 20 CRAs, né? A gente tem acompanhado aí o mercado de fundos de papéis, principalmente os fundos imobiliários de papéis, com algumas exposições recentes que assustaram, principalmente os pequenos investidores que vão na busca só lá do dividend yield e esquecem de fazer análise do que tem ali dentro do fundo, né? Quando a gente olha para um fundo de agronegócio, o que você entende que é uma boa concentração? Porque quando a gente olha para alguns fundos, como você falou, às vezes tem fundos de 800 milhões com 8 CRAs, e um fundo de 110 milhões com 20 CRAs, né? O que é uma concentração saudável do mesmo emissor, de um CRA, para a gente poder avaliar um fundo, né, quando o pequeno investidor vai olhar, e acho que é legal a gente comentar, eu converso muito com os meus clientes quando vão investir em fundo imobiliário, que ele precisa, assim como ele vai investir em um fundo multimercado, ou num fundo de ações, ou num fundo qualquer,
que ele precisa saber o que ele está fazendo, né? Porque normalmente ele só olha aquela linha que o banco apresenta, que é a rentabilidade passada. E o relatório de gestão é a certidão de nascimento do fundo e vai contar ali toda a história do que aquele fundo vai fazer com o seu dinheiro. Então, acho que é legal a gente trazer, porque a gente sabe que depois a Martelo sobe esses vídeos para o pessoal leigo, né? Como é que a gente começa a entender o que é um fundo imobiliário, o que é um fundo de agronegócios, quais são os relatórios que as pessoas podem ler para entender isso. E quando a gente lê o relatório, o que é importante a gente ver nesse relatório? Por exemplo, essa questão da concentração, dos ratings, das garantias, essa questão das cotas sênior subordinadas aí dos CRAs, né? Quais são os caminhos para o leigo que está começando a investir em fundo de agronegócios? Tá bom. Eu acho o seguinte, né, Daisy, primeiro, quais são os documentos que você pode olhar, né? Essa pergunta é até mais fácil, né? Você tem um relatório gerencial mensal, né, que é de livre e espontânea vontade, né, do gestor fazer ou não fazer, tá? Ele pode não fazer, tá? Não é regulatório, né? Ele não tem a obrigação de fazer o relatório gerencial, mas é de bom tom fazer para você se comunicar com os investidores, né? Aqui na Ecoagro a gente, né, se comunica de duas formas, com um relatório por escrito, tá? E pelo vídeo mensal que a gente faz explicando o relatório, dando nosso panorama agro, macro, etc, tá? Então a gente faz dessas duas formas, tem vídeos nossos aí no YouTube, né, para entender o que o fundo está fazendo, tá? Vão ter relatórios mais opacos, vão ter relatórios menos opacos, tá? Os que eu tenho visto, em sua grande maioria, são mais opacos, tá? Sobre o que está acontecendo sobre o fundo. Isso até conta a história da empresa que está entrando no fundo, alguns deles, tá? Né? E se for verde, então fazem um baita de um auê por ser verde, etc. Nada contra o verde, pelo contrário, tem exposições verdes no fundo, né? Mas eu acho que, ser verde é legal, é interessante você saber que você está participando ali da economia verde, mas, obviamente, você tem que olhar o risco, né? Não adianta ser verde e ter alto risco, né? Então você tem que olhar o risco, né? E aí, eu acho que aqui, né, esse é o papel um pouco do gestor, né? Você tem que entender, né, você não precisa entender dos papéis nome a nome, né? Essa é a verdade, né? E avaliar esses papéis nome a nome, na minha visão, tá? Você tem que entender se o gestor é um gestor bom ou ruim, né? Se é um gestor que tem tradição, tá, no agronegócio ou não tem tradição no agronegócio. Quando a gente fala de CRAs, né, se tem tradição em crédito ou não tem tradição em crédito, tá? Porque acaba sendo os CRAs, acaba sendo um crédito, né? Então, se você tem tradição em crédito, a chance de você avaliar o crédito, né, melhora, né? E se você, além de tradição em crédito, tiver tradição no agro, né, aí melhora mais ainda, né? Porque você sabe exatamente onde, né, o parafuso aperta, tá? Então, eu acho que você tem que delegar isso, né, para um gestor, né, que é um especialista, né, em fazer isso. Mas o que você precisa ver? Você precisa tentar entender qual é a pimenta do fundo, né? Quanto de pimenta o fundo tem, né? Se ele é um fundo mais apimentado ou menos apimentado, tá? Você tem algumas formas de ver isso, né? Uma delas é pelo tipo de CRA que esse fundo compra, né? Se esse fundo só compra, por exemplo, né, o CRA, como eu mencionei para vocês, ele pode ser ou de classe única, né? Ou seja, só tem uma classe, né? E ele vai pagar todo mundo igual, tá? Todos os investidores igual, tá? Ou ele pode ter uma estrutura de classes, tá? Por exemplo, uma classe sênior, uma mezanino, né, uma júnior, tá? Muito parecido com o FDIC, tá? Inclusive. Aí a classe sênior vai ter prioridade, né, no recebimento em relação a mezanino, que por sua vez vai ter prioridade em relação a júnior, tá? Então, você tem que entender um pouquinho o que o fundo investe, se é mais classe única ou se é mais essas outras estruturas alternativas. Agora, dentro dessas estruturas alternativas, né, qual que eu acho a mais segura, tá? Eu acho a mais segura quando você está numa classe sênior, porque, né, se esse fundo, né, só investe em classe sênior, é sinônimo de que ele está preservando ao máximo o investidor, né? Porque tem ali embaixo uma mezanino, tem ali embaixo uma júnior, né? E eu vou ser o primeiro a receber antes desse mezanino e desse júnior. Então, para mim, é muito bom. Então, todo recurso que entrar no CRA, né, eu sou o primeiro da fila para receber. Então, ser o primeiro da fila a receber é bom, né? Bacana. Só que não basta ver só sênior, mezanino e júnior, né? Eu preciso ver quanto essa classe sênior tem de que a gente chama de subordinação, ou seja, quanto tem embaixo de mim, né, de subordinação. Por exemplo, no nosso fundo EGAF, a gente, né, geralmente tem 30% de subordinação, ou seja, eu tenho 30% de colchão ali, né, que pode azedar, né, o caldo, né, antes de chegar na sênior, tá? Então essa é uma possibilidade. Então você precisa olhar se o gestor está fazendo investimentos, por exemplo, em mezanino ou júnior, tá? Porque se ele estiver fazendo investimentos em mezanino ou júnior, esse é um fundo mais apimentado, naturalmente, tá? Segunda coisa, né, olhar as garantias, né? Tem operações que não tem garantias, que a gente chama de clean, tá?
Então você precisa ver se na média das operações que o gestor faz, se as operações têm garantia ou não, se as operações são clean ou não. Geralmente as operações que têm rating, tá? Como você mencionou, são operações clean, né? À luz das lojas americanas, né? As lojas americanas tinham a debenture, rating AAA, puta, maravilhoso o rating do cara. E o que aconteceu? Foi pro buraco. Entrou em RJ, a debenture tá valendo quase nada, né? Não é zero, mas quase nada, né? Ou seja, por quê? Porque é clean, não tem garantia. Se tivesse garantia, você, como investidor daquele papel, você teria prioridade diante de todo o resto da massa, né, que vai daquela RJ, para receber os ativos, né, que estão garantindo aquela operação. Tá? Então, você precisa ver o que tem de garantia. E aí, na hora de olhar a garantia, o que você precisa olhar é se a razão de garantia ela é boa o suficiente ou não. Tá? O que é a razão de garantia? Quanto de garantia eu tenho em função do valor da emissão desse CRA? Tá? Aqui na É o LTV, né? É o loan to value. Dividido pelo LTV é o equivalente à razão de garantia, né? LTV, para quem não sabe a sigla, significa loan to value, né? O valor emprestado dividido pelo valor das garantias, tá? Quanto é um LTV saudável? Quando a gente analisa um relatório de gestão que está escrito lá, o LTV deste fundo é X. O que é saudável num fundo fiado? Depende dos tipos de garantia, tá? É óbvio, tá? Se for garantias mais voltadas para recebíveis, eu diria que acima de 108%, 109% já é saudável, tá? Por quê? Porque esses recebíveis são tiros curtos, né? Direitos creditórios, geralmente são prazo safra, vão ficar caindo na conta do CRA toda hora e sendo revolvidos toda hora, tá? Então eu diria isso. Agora, se for uma garantia real, aí eu acho que tem que ser um pouco mais recheado, né? Se ele só tiver a garantia real e não tiver mais nada, aí eu acho que precisa ser lá para pelo menos uns 150% do valor da operação. Por quê? Por causa da... Se a CISO está sendo de mercado, ou ela já forçada. Então você tem que dar algum desconto aí. É o que você pode ir atrás e olhar. Mas você é um investidor do fundo, dificilmente o gestor vai abrir isso para você, tá? Eu sei que você liga para ele, questione, pergunte, né? Então você precisa ter uma avaliação talvez mais fundamentalista, né? Então você precisa olhar, né? Se o fundo tiver só garantia real, né? Só a terra como garantia, vamos ser claro, tá? Você precisa exigir ali uma garantia maior, pelo menos uns 150, eu diria talvez até 200% ali da operação, alguma coisa aí no meio do caminho, né? Para você estar mais tranquilo que, né? Se você precisar monetizar essa terra, né? Rapidamente você consegue fazer. E se ela tiver, né, lançada ali no relatório a valor justo, que é um valor maior do que o valor de venda forçada, você tem uma gordura, né, se precisar vender no valor de venda forçada. Tá? Então eu diria que se for terra, teria que ter pelo menos uns 150%. Tá? Hoje, no nosso fundo, por exemplo, a gente lida mais com recebíveis. Tá? Então, minha garantia é mais recebíveis do que a própria terra. Tá? Eu prefiro o recebível do que a terra. Exatamente por causa disso. Porque a terra eu posso demorar para vender. Né? Ela está lá, beleza, ela é firme, né? Mas eu preciso de due diligence nela, preciso garantir que o laudo faz sentido, preciso mandar a gente lá, preciso saber que não tem embargo do IBAMA, preciso saber que não tem trabalho escravo, preciso saber que está respeitando as reservas legais. Preciso saber que a matrícula que o cara me deu, ela é fidedigna, de fato é dele mesmo, né? Que não tem interseção com outra terra do lado, porque no Brasil tem muito disso, tá? Quando você vai fazer o georreferenciamento, uma terra, né, tá dentro da outra, né? E aí você tem interseções, até você resolver isso, a terra é minha, a terra é tua, a terra é minha, a terra é tua. Cara, é uma loucura. Então, toda vez que você envolve terra, né? Eu não sei se o gestor vai estar fazendo uma avaliação, né, apurada. Então, eu prefiro não me meter muito em fundo que investe em terra, né? A não ser que eu tenha um gestor que tem um belíssimo track record nesse segmento, né? Então, o nosso fundo, por exemplo, a maior parte das nossas garantias são recebíveis, né? Ou são contratos contra um cliente, ou são duplicatas, né? Que foram originadas de uma operação num prazo safra, né? São recebíveis que, né, no máximo em 8 meses estão sendo pagos dentro do CRA, e eu peço, né, para que a empresa me mande mais recebíveis para liberar o dinheiro para ela, né? Então eu acabo sendo uma linha de desconto de recebíveis para essa empresa na qual eu financiei, tá? Que para ela é maravilhoso, ela tem uma taxa muito melhor do que qualquer banco, tá? Para fazer esse desconto de recebível, o banco vai cobrar 2%. O nosso CDI mais 5 parece muito, né? Mas CDI mais 5 é muito menor do que 2% ao mês, tá? Muito menor, não dá nem para comparar, né? Então, assim, ela acaba tendo uma linha de longo prazo, porque o CRA geralmente tem 4 anos, né? Eu não vou puxar essa linha antes do caminho, né? A não ser que ela fira algum termo do CRA, né? Aí eu posso puxar. Mas se ela não ferir os termos do CRA, ela tem uma linha de 4 anos perene,
porque ela pode descontar os seus recebíveis ao longo do caminho, né? Então, para ela dá um conforto enorme, né? E para a gente, investidor, a gente sabe que tá toda hora passando dinheiro ali dentro do CRA. Então, se eu precisar, né, digamos assim, ejetar a operação, né, e fazer uma liquidação forçada dessa operação, eu vou ter recebível caindo ali no CRA, uma parcela disso vai estar em dinheiro, a outra parcela disso é recebível, né, que eu vou, né, obviamente, né, acionar, né, os produtores todos para receber isso, e vou receber. Além disso, os CRAs que a gente tem é cota senior, né? Eu aguento ali, pelo menos, né, com 30% de subordinado. Eu aguento ali 30% de inadimplência desses recebidos. Então, tô tranquilo, né? Se eu precisar fazer uma venda forçada, né, no nosso fundo aqui. E por outro lado, né? Geralmente a gente exige de razão de garantia aproximadamente 120% de razão de garantia, tá? Ou seja, eu tenho mais 20% de colchão ali. Então, eu tenho os 30% da subordinação, mais 20% que excede, né, os 100%, né, da razão de garantia de 120%. Então, tem os 50% de potencial inadimplência antes de bater na cota senior, né? Então, acaba sendo um produto, né, bastante, né, seguro, né, para quem compra esse CRA, né? E eu falei isso tudo porque ter garantia é importante, tá, gente? Porque você pega um evento de americano, um evento de light, né, que não tem garantia, que é clean, pode ter o rating AAA que for, cara. Você vai entrar na massa falida igual os outros, você vai levar 10, 15 anos para receber, essa é a verdade, né? Porque no Brasil esse é o tempo que leva, tá? Seja uma RJ, seja uma falência, tá? Esse é o tempo que leva, tá? E você vai ficar, né, esperando. E quando for receber, cara, já teve que pagar tanta gente na tua frente, né? Você tem o fisco que você precisa pagar antes, você tem os empregados que você precisa pagar antes, você tem, né, todo o processo judicial, e o juiz ganha dinheiro pra caramba nessa operação também, justiça ganha dinheiro. Então você tem tanta gente para pagar antes que o que vai sobrar para você? Quase nada lá no final, né? Então ter garantia é muito importante, né? Eu acho que esse é o grande ponto, porque você acaba, né, podendo ficar, né, à distância, né, de qualquer processo ali de RJ ou de qualquer processo de falência e cobrar o que de fato, né, você, né, solicitou para ter de garantia lá dentro do CRA, né? Então isso é tremendamente importante, né? Então eu diria isso, tá, Daisy? Não sei se eu fui talvez aqui muito prolixo. Não, né? foi super claro. Eu diria isso, né? Eu considero o nosso fundo, né? Tem gente que diz que o nosso fundo é high yield. Eu considero que o nosso fundo é high grade. A turma que considera o nosso fundo high yield é porque não tem rating de high grade, né? Eu não tenho lá uma equivalente a lojas americanas. Mas eu não quero ter, porque eu não quero ter o mesmo problema com a lojas americanas. Entendeu? Poderia, mas eu não quero ter, né? Eu não quero ter um cara AAA que não me dá garantia. Eu prefiro ter um cara sem rating, né, que é o grosso, né, todas as minhas operações lá não tem rating, tá? Eu prefiro ter um cara sem rating, porque eu sei fazer o rating, eu não preciso do rating, eu sei fazer, né, internamente aqui. Então, para que eu, gestor, vou querer um rating, né? É mais um conforto para o investidor do que qualquer outra coisa, né? E você vê que não é tão conforto assim, porque quando o calo aperta, né, o rating não serve de nada e a agência que deu o rating também não é punida com nenhum tipo de punição, multa, etc, né? Então eu, gestor, sei fazer a atribuição de rating melhor do que as agências que estão por aí. Então, para que eu preciso de um rating? Não preciso, né? Mas para isso você precisa confiar no gestor, para isso você precisa confiar que ele está fazendo um bom trabalho. Para isso, ter track record no agronegócio faz muita diferença, né? E eu acho que também é mais um motivo de investir via Fiagros e não comprar o CRA diretamente, principalmente para o pequeno investidor, porque a maioria dos CRAs que são lançados em oferta pública hoje não tem rating, né? Tem muito CRA que às vezes você olha lá no banco e pergunta, né, para o teu assessor ali da corretora, falou, tá, mas qual o rating? Ah, não, esse CRA não tem rating. Então, acho que o investidor mediano começou a aprender a investir olhando o rating, né? Acho que de tantos bancos quebrarem, o investidor pequeno aprendeu, não, deixa eu ver o rating do banco, o rating do papel. E quando você não vê rating e você não tem conhecimento suficiente, às vezes é melhor entrar num Fiagro, onde você tem alguém fazendo essa gestão para você, do que entrar diretamente num CRA, né? Tá ótimo, obrigada. Exatamente, né? Exatamente. E aí eu acho que você tem que conhecer a tese do gestor, né? Tem Fiagros que operam mais usinas de açúcar e álcool. Eu, particularmente, acho um setor mais arriscado. Tem Fiagro que opera a tese da cadeia de insumos, que é o caso do nosso, né? Tem Fiagro que opera o pós-porteira, né? Tem Fiagro que opera o produtor em si, né? Ou seja, está dando crédito para o produtor, né? O produtor fazer uma expansão de área, o produtor implantar uma irrigação, né? Um pivô dentro da sua fazenda. Então, tem Fiagro que faz isso também, tá? Então, cada um tem a sua tese, né? E aí, obviamente, cada tese tem o seu nível de risco, né, diferenciado. Eu, particularmente, né, eu até falei isso para o Martelo e para o Danilo na época, que eles, inclusive, distribuíram o nosso fundo lá atrás, né, na segunda oferta que a gente fez, né? Eu falo para eles que a gente está no segmento menos arriscado do agronegócio, né? E eu vou até falar um pouquinho mais de agro para vocês aqui. A gente divide o agro
eu tenho o produtor no centro de tudo, né? Porque sem um produtor nada acontece no agronegócio, né? Então o produtor precisa estar lá, né? Precisa estar produzindo, né? Antes do produtor, eu preciso da indústria de insumos e de quem vende o insumo para o produtor, né? Que são as revendas, tá? E as cooperativas também, tá? As cooperativas também fazem esse papel de comprar os insumos e vender, né? Para os cooperados, né? / produtores, tá? Isso é o que eu chamo de cadeia de insumos, né? Indústria, uma revenda e cooperativa é o que eu chamo de cadeia de insumos. Depois vem o produtor, né? Que é quem vai produzir a partir desses insumos, né? E depois você vem quem faz todo o escoamento dessa produção, né? A parte de transporte, a parte de armazenagem, né? A parte até mesmo de energia, né? E aí você tem, né, outros aspectos ali, né, fora da produção, que estamos falando de capex, né? Aí você entra em irrigação, você tem outras coisas ali que você pode fazer. E quando você está pensando em escoamento, você pode pensar também numa trading, né? Da creche para uma trading, poder fazer esse tipo de escoamento, fazer alguma operação de comércio exterior, né, para você, né, fixar o real contra o dólar e levar isso lá para fora, assim por diante, tá? Eu acho que o setor mais seguro do agronegócio acaba sendo a cadeia de insumos, que é o setor que a gente opera. Por 3 motivos, tá, gente? Primeiro motivo, né? Diferentemente de um produtor, tá? A revenda, ela tem uma carteira de produtores, tá? Um produtor, como eu falei para vocês, ele está diretamente exposto ao maior risco do agronegócio, que é o clima. Se ele estiver na região que o clima assolou, que aquela estiagem bateu feio, tá? Ferrou. É tão simples quanto isso. Esse cara vai ter uma quebra de safra violenta, ele não vai conseguir, né, os recursos, né, ele não vai conseguir monetizar a sua safra. A não monetizar a sua safra, né, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir pagar os insumos, que geralmente ele se financia para comprar os insumos, né, ele se financia para comprar o que a gente chama de pacote, né, semente, o defensivo e o fertilizante. Tá? Então ele não vai ter, né, o dinheiro, né, para voltar lá para revenda, que é quem vende isso para ele, e pagar esses insumos. Né? E se for um CRA, né, se ele estiver debaixo de um CRA, ele não vai ter o dinheiro para pagar o CRA, né, que foi o CRA que financiou ele, né, nessa história toda. Né? Então, por exemplo, no nosso fundo, no nosso Fiagro, o produtor é proibido. Tá? Eu não lido com um produtor, que eu acho que é o maior risco do agronegócio, tá? Um dos maiores riscos do agronegócio. Tá? Agora, a revenda, ela tem uma carteira de produtores. Né? Aí sempre fala, mas ela está exposta a um risco também. Mas, por exemplo, no nosso fundo, a revenda que opera em menos municípios, opera em 29 municípios do Brasil. Tá? Cara, quando o clima bate, né, que é o maior risco do agronegócio, eu já passo a palavra para você, tá? Quando o clima bate, ele bate num ou 2 municípios ali adjacentes, né? O resto dos municípios, né, não sofre tanto, tá? Não vai ter uma quebra de safra tão aguda, né? E muitas vezes não tem nem impacto, tá, do clima, tá? E aí, né, o que acontece, né, com essa revenda? Esses produtores que estão na área afetada vão eventualmente pedir para pagar na próxima safra, vão pedir pinico, né? Maravilha, vai afetar um pouco o faturamento da revenda. Mas os outros todos vão continuar faturando normalmente, né? Ou seja, a revenda, por operar com uma carteira de produtores, né, e dar crédito para eles no para-safra de uma carteira de produtores, né, ela acaba tendo esse risco da quebra de safra muito mitigado, né? O risco do clima, que é o maior risco do agronegócio, muito mitigado. Vai afetar o faturamento? Vai, 1%, 2%. Mas, cara, ela tem a carteira de 500, 1.000, tem revenda nossa, tem carteira de 5.000 produtores, né? É muito produtor, né? Então, assim, a chance desse negócio, né, reduzir muito o faturamento da revenda, obviamente é proporcional à área de atuação dela, né? Mas geralmente o potencial dela ser afetada é muito baixo, tá? Principalmente se ela opera de forma multirregional, que é o caso das revendas que a gente põe para dentro do fundo, tá? Segundo motivo, tá? Só para passar a palavra aí para vocês. Segundo motivo, o produtor depende da revenda para comprar um insumo. Sem o crédito da revenda, o produtor não compra o insumo. Tá? Não compra. Tão simples quanto isso, né? Talvez compre o defensivo, tá? Porque o defensivo ele até consegue financiar. Mas o fertilizante e a semente não, tá? O fertilizante e a semente ele não consegue. Então ele precisa da revenda. Ele precisa da revenda, primeiro, para obter, né, o kit dele, né, o pacote dele, e segundo, para ele obter o financiamento para a safra, tá? Ou seja, se ele precisa da revenda para faturar, se ele precisa da revenda para produzir, se ele precisa da revenda para plantar, o que você acha que ele vai fazer assim que ele receber o primeiro recurso? Ele vai pagar a revenda. Ele vai sair correndo e vai pagar a revenda. Antes de banco, antes, né, de qualquer outra coisa, ele vai pagar a revenda. Tá? Então, o primeiro recurso que entra é para pagar a revenda. A revenda tem prioridade no recebimento. E o terceiro motivo é que a revenda está entre a indústria e o produtor. Né? A indústria acaba produzindo, né, em última instância, né, fabricando, né, os insumos em última instância para chegar no produtor. Só que ela não tem capilaridade para chegar no produtor, ela precisa fazer isso pela revenda. Tá? E aí, sem a revenda, ela não chega no produtor, ou vai chegar em um número muito menor de produtores. Então, ele precisa da revenda. Tá?
Então a indústria acaba, né, dando regalias para a revenda, né, antecipação de estoque, né, descontos, né, mais graúdos para ela comprar, né, os insumos, tá? Rebates de comissões, né, se ela vender e superar a meta que a indústria tinha, né, imposto para ela, né? Tem várias indústrias competindo ali entre si. As indústrias querem que aquela revenda venda mais o produto dela, é que nem produto financeiro aqui, né? Quanto maior a comissão, mais você está incentivado a vender aquele produto, né? É óbvio que se for bom, melhor ainda, né? Ser une o útil ao agradável, mas de verdade é a regra da comissão que acaba mandando. Então, assim, você tem esse tipo de coisas ali, né? E aí a revenda acaba se beneficiando desses aspectos todos, né? Então, tem esses 3 motivos aí de eu entender aqui que a cadeia de insumos, em particular a revenda, é um dos segmentos mais seguros aí do agronegócio, tá? Eu queria ter uma ideia de como andam as rentabilidades desses fundos aí. Não, perfeito. Não, os fundos vêm pagando aí, tá? O nosso fundo ele foi o segundo maior pagador de dividendos, tá? De 2022, tá? Então, só para te dar um panorama, tá? A gente vem pagando aí em torno de, na média do ano, tá? Em torno de 1,40, tá? A esses níveis de Selic aí, tá? Tem mês que a gente paga mais, por exemplo, janeiro pagamos 1,47, fevereiro pagamos 1,20, tá? E março pagamos 1,54. Aí você me pergunta, pô, Bruno, por que você pagou 1,20, né? Eu te respondo, é muito simples, né? O meu fundo é de papel, é CDI+. Quantos dias úteis tem em fevereiro? Menos dias úteis do que em janeiro e março, né? Eu tenho 18 dias úteis em fevereiro. Março eu tive 23. Janeiro eu tive 22. Então, o rendimento, né, do fundo, né, do nosso fundo, ele acabou tendo a mesma rentabilidade de janeiro, fevereiro e março, só que o simples fato de ter menos dias úteis, né, gerou, em valor absoluto, um rendimento menor, né? Mas, por outro lado, a rentabilidade foi igualmente, né, atrativa do que o mês de janeiro e o mês de março, que foram valores maiores, tá? Então, assim, eu diria que esses fundos que estão por aí estão pagando em torno de CDI mais 3 a 4, tá? O nosso fundo tem pago, né, tem rodado acima de CDI mais 4, tá? E tem alguns fundos, obviamente, mais apimentados que estão fazendo acima de CDI mais 4, estão chegando ali a CDI mais 5, tá? Mas não muito mais do que isso. Ô, Bruno, e é interessante colocar também que... Tem fundo menos, tá? Tem fundo fazendo CDI mais 2, CDI mais 1,5, tá? Mas isso tem acontecido, tá? Mas fala aí, Danilo, desculpa te interromper. O que eu ia falar é que a gente vem de janeiro, fevereiro e março, né, de um mercado que está em recuperação ainda, daqueles efeitos lá das lojas americanas, né, que a gente ainda vê esse reflexo aí em vários outros fundos que não no agronegócio. Então, isso torna ainda mais atrativo o investimento no agro, né? Sim, sem sombra de dúvida, né? Não, e o agro brasileiro, ele é uma potência, né? Só para terminar, acho que vale a pena mencionar isso, né? Ele é uma potência para o resto do mundo, tá? E ele é uma potência para o Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele representa 25% do PIB brasileiro, tá? Então gera 25% da riqueza nacional, tá? E por outro lado, no mundo, nós exportamos para mais de 190 países, tá? Além disso, né? Nós somos, né? Não sei se vocês sabem, o maior exportador líquido de alimentos do mundo, tá? O Brasil é simplesmente o maior exportador líquido de alimentos do mundo, tá? O segundo lugar é Estados Unidos, tá? Então, o mundo depende do Brasil, do agro brasileiro, essa é a verdade. Sem o agro brasileiro, o mundo passa fome, tá? E não sou eu que estou dizendo isso, né? Obviamente eu olho os dados e vejo isso, mas foram jornais, por exemplo, né, franceses, jornais alemães que acabaram, né, até destacando isso e celebrando ali o agro brasileiro, tá? Então o agro brasileiro é relevante para o resto do mundo também, tá? E a tendência é essa relevância aumentar e ele se distanciar cada vez mais do segundo colocado ali, né? E ser o maior exportador líquido do mundo e ficar disparado nessa posição. Porque a gente tem uma coisa que os outros países não têm, a gente tem terra. A gente tem terra que ainda dá para expandir a agricultura e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo, tá? Os outros países não têm isso, Estados Unidos não tem isso, a Europa não tem isso, tá? Então eu consigo crescer produção aqui no Brasil via produtividade e via área plantada, coisa que os outros países, né, que estão ali atrás da gente não conseguem. Então nossa posição vai se consolidar cada vez mais como, né, maior exportador líquido do mundo, já e vai se consolidar cada vez mais e se distanciar cada vez mais do segundo colocado, né? Ou seja, cara, é super relevante, né, o agro. Nível de inadimplência do agro é mais baixo do que todos os outros setores da economia brasileira, tá? Do Brasil, isso eu acho que é um negócio importante, tá? 0,13, tá? De inadimplência em PJ a taxas livres, tá? Que é o que a gente faz aqui, tá? No nosso Fiagro é o que a gente tem feito. Se você pegar o crédito consignado, 2,25, ou seja, 20 vezes menos arriscado que um crédito consignado, tá? 20 vezes menos arriscado que um crédito consignado, vou repetir aqui. E o agro, ele é resiliente à crise, tá?
Na crise do Covid, eu não sei se vocês lembram, né, mas o PIB do agro cresceu 20% no Brasil, tá? 20%, ao passo que o nosso PIB total caiu, tá? Então a gente, né, fez com que o PIB caísse menos, né? Tão simples quanto isso na matemática, tá? E isso é uma verdade, tá? Porque o agro ele vai muito atrás da demanda global de alimentos, tá? E a demanda global de alimentos vai cair nunca, a não ser que você tenha uma guerra que dizime a população mundial. Fora isso, só vai aumentar. Que a tendência é que a população aumente, né, por causa do excesso de natalidade, né? Tem países com mais, países com menos, né? Países que controlam a natalidade, outros que não. Mas de verdade a tendência é a população mundial aumentar, né? E você vai ter mais gente demandando alimento, né? A demanda por alimentos vai crescer e você vai ter um agro tendo que aumentar a produtividade, aumentar a terra para fazer frente a essa demanda por alimentos. Então ele acaba sendo mais resiliente. O agro, né, independe de crises, tá? Crise do Covid, crise, né, do credit crunch que aconteceu em 2008, né, se você pegar a crise da dívida brasileira, se você pegar a crise do México, a crise da Rússia, a crise da Ásia, cara, o agro passou incólume. Por quê? Porque a demanda mundial de alimentos continuou, né, continuou exigindo que a oferta do agro viesse atrás, tá? Então acaba sendo um setor muito resiliente, pouco endividado, né, no Brasil em particular, né, é muito representativo, tá? E o agro brasileiro, ele dirige, né, o resto do mundo, né? Essa é a verdade, né? Ele é o maior exportador líquido do resto do mundo. Então, queria passar um pouco essa mensagem para vocês, a importância do agro e de você ter algum tipo de alocação no agronegócio, né? E se for alocar, eu sempre recomendo, como eu falei ali, né, para Deis, com alguém que tem um track record espetacular no agronegócio, né? Preferencialmente é com agro. CDI mais 3, imagino que o produtor lá deva estar pagando o CDI mais 7, 8, por aí, né? O nosso fundo não financia diretamente o produtor, né? Então eu financio a revenda, tá? Então, assim, e a revenda está colocando isso no preço do insumo que o produtor compra, né? O produtor nem sabe quanto ele está pagando de juros, na verdade. Isso vai estar na nota fiscal acrescida ao preço e ele nem vai saber qual é o acréscimo, tá? Mas é possível que chegue a esse patamar sim, tá, Valmir? Mas o produtor não sabe que é CDI mais 7, isso eu te garanto, tá? Ele não sabe por quanto que ele está comprando a mais o insumo. Se ele comprasse à vista, o preço é 1, se ele comprar... Ele até pode fazer essa pergunta, né? Mas ele precisa ter dinheiro à vista para conseguir o desconto à vista, né? O que geralmente ele não tem, né? Então ele tem que acabar indo para o prazo. E como o preço de commodities está super alto, né? No geral, né? Para ele, né, ele vai acabar, e para chegar nesse preço ele precisa produzir, ele vai precisar comprar os insumos, né, enquanto a margem dele estiver atrativa e fechando a conta, né, ele vai continuar comprando, né, independente do markup adicional que a revenda coloca. Né. Vou ser breve aqui, Bruno. Muitas dúvidas que eu tinha foram sendo respondidas ao longo da sua explanação, com a pergunta da Daisy, e assim, ficou muito claro para mim aqui eu já tinha uma noção da questão do agronegócio em si, mas não o FIAGRO em si, como o mecanismo que funciona, e você trouxe isso muito bem. E assim, definitivamente o agronegócio não é para amadores, né? Porque assim, a complexidade do agronegócio é uma coisa muito extensa, né? Então assim, para mim também ficou clara a questão do conhecimento do investidor para com o gestor, né? Porque confiar no trabalho do gestor, saber o histórico do gestor e para poder confiar os investimentos, eu acho que é o fundamental aí. E eu gostei da parte que você trouxe, é uma dúvida que eu tinha, da questão da mitigação do risco nos players, né? Da cadeia produtiva. Então vocês não trabalham diretamente com o produtor, porque o risco é mais elevado, né? A gente vê isso é muito nítido. Mas a questão de seguro, né? Muitos produtores trabalham com produção segurada. Isso acaba vindo mitigar um pouco o risco, mas não é o caso porque vocês trabalham na revenda. A minha última dúvida é com relação à diversificação dos CRAs. Porque a gente vê nos fundos imobiliários, você tem vários setores de fundos imobiliários, shoppings, logística, enfim. Como é que funciona essa diversificação no FIAGRO? Por exemplo, áreas de atuação, soja, diferentes culturas, pecuária, e também a diversificação regional, porque você tem algumas regiões do país que são mais produtoras de alguns insumos e outras menos. Então, como que vocês fazem essa gestão de mitigação de risco por região? Tá bom? Não, aqui o que a gente faz, né? Obviamente olha, né, o número de papéis, né, que eu acho que é importante, primeira coisa.
e procurar ter uma concentração baixa nos papéis, né? Somente papéis, talvez, que já estejam com a gente a longa data, a gente acaba tendo uma concentração um pouco maior, tá? Mas aí um pouco maior, leia-se não mais do que 10%, 10% é o teto. Mas aí são nomes que a gente considera muito seguros e que já trabalham com a gente a longa data, tá? Todo o resto é sempre desconcentrado, tá? Do ponto de vista de diversificação, acho que você tem que olhar a região, diversificação regional, tá? Por exemplo, nosso fundo opera muito no Centro-Oeste, Sudeste e Matopiba, tá? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, tá? Que eu acredito que é uma região mais privilegiada, menos sujeita a intempéries, tá? Quando você compara com o sul do Brasil, por exemplo, que vira e mexe tem uma estiagem lá no sul do Brasil, e em particular tivemos 2 seguidas agora, né? Coisa que não acontecia há 100 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, aconteceu um evento catastrófico lá no sul, que foi 2 intempéries seguidas ali na região das Missões, cara. Então os caras tiveram quebra de safra 2 anos seguidos ali tá duro, né? Se não tivesse seguro, eles estavam realmente, né, perdidos, né? Como tem algum seguro, teve uma mitigação de risco, como você bem trouxe, tá, Arthur? Mas mesmo assim o seguro é só de um pedaço, né? E não de tudo, tá? Então acho que isso é relevante, tá? E além disso, olhar, né, se a tese e o setor, né, que você opera é um setor de menor risco, né? Se você não conhece muito, aí vale a pena você tentar diversificar os setores, porque aí, de certa forma você está diversificando os riscos, né? Mas, pô, se você conhece agronegócio, entende qual é o setor mais arriscado ou menos arriscado, acho que vale a pena você tentar ir em alguém que está num setor de menor risco, né? Então, por exemplo, tem uma operação de logística, uma operação de armazenagem, pensando aqui setorial, né? Uma operação de armazenagem, uma outra de energia, né, mais voltada para o verde, né? Aí eu tenho do outro lado, né, um produtor, tenho do outro lado. Esse é um fundo bastante diversificado, mas como eu falei para vocês, tudo depende dessas operações, né? Tem que ver o que está por trás de cada uma dessas operações. Não adianta nada eu fazer uma operação de armazenagem que a garantia não é tão boa, não é tão robusta, né? Ou não foi tão bem feita, tão bem formalizada, né? Então não adianta nada eu ter essa diversificação ali nesse armazenagem. Então, eu gosto muito de especialização, né, cara? Você tem que ver no que aquele gestor e aquela empresa especializada e ir atrás disso, né? No caso da Ecoagro, nós somos, obviamente, generalistas, não conhecemos tudo, mas nós especializamos, tá? Em cadeia de insumos. Então eu vou fazer cadeia de insumos, cara. Pra que eu vou querer me meter em outra coisa se eu me especializei nesse negócio, entendeu? E ali, cara, eu já tenho diversificação de cultura, eu já tenho uma série de diversificações ali, tá? Eu não preciso ter diversificação de setor ainda, tá? Para diversificar mais ainda, tá? Então, essa é um pouco a minha visão, né? A diversificação pode ser em cultura, pode ser em região, pode ser em setor. Mas, de verdade, eu acho que a diversificação menos importante é do setor, na minha visão, tá? Até porque eu acho que cada um tem o seu DNA, né, de operar num determinado setor e acaba se especializando naquele setor. E é bom isso. É bom você ter especialista naquele setor. Dificilmente o setor, diferentemente de outro setor, vai inteiro pro buraco, né? Imobiliário, quando a taxa sobe, imobiliário sofre muito, varejo sofre, banco sofre. No agro é um pouco diferente, né? Não necessariamente, né? Então, você acaba, né, eu acabo achando que se diversificar setor no agro é menos relevante do que diversificar região e cultura. Eu acho que isso é muito mais relevante. Né? Chegando ao fim de mais um encontro, espero que você tenha curtido. Afinal de contas, né, nós juntos conseguimos gerar muito mais conhecimento, né, com essa troca que nós fazemos tão gostosa aqui no nosso grupo de network da Martelo, com foco em empreendedorismo na educação financeira. Olha, é de suma importância que você então preencha a pesquisa de satisfação, só assim a gente vai conseguir melhorar cada vez mais a nossa entrega, né? Tudo que a gente leva aí pra você, beleza? Se quiser compartilhar, comentar, chama o vizinho pras próximas, se atente à agenda e não perca nenhum encontro, tá certo? Beleza? Te vejo então no nosso próximo encontro. Comente aquilo que você quiser e até lá. Tchau, até mais, valeu!